Queridos irmãos e irmãs, nesta noite a Igreja por toda a terra celebra o Natal do Senhor, 2025 anos depois do seu nascimento. Exatamente por isso, este é um ano santo, um ano jubilar. Ano que o Santo Padre, o Papa Francisco, há algumas horas inaugurou na Basílica Vaticana, abrindo a Porta Santa. A porta que representa Jesus Cristo, nosso único Salvador. Porta pela qual temos nós de entrar. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam nas regiões da morte, uma luz resplandeceu. O contexto dessa profecia de Isaías é um contexto muito difícil. Era o reinado de Acaz. Este rei em Israel foi infiel. Foi o primeiro rei que abertamente praticou idolatria, chegando até mesmo a sacrificar os seus filhos aos deuses cananeus. Acaz não confiava em Deus. Tinha medo daquilo que poderia acontecer com Judá, pois a Assíria avançava contra o reino e poderia destruí-lo. Ao invés de confiar em Deus, ele resolveu fazer uma aliança com o rei da Assíria. Foi até a Assíria, prestou-lhe vassalagem e chegou ao ponto mesmo de mandar construir na porta do templo de Jerusalém um altar tal como ele havia visto na Assíria, profanando assim o templo do Senhor. Toda a região norte já estava enfraquecida pelos ataques da Assíria. Tudo estava um tanto destruído. Mas é aí que o profeta Isaías, tentando de alguma maneira colocar esperança no coração de Acaz, disse: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na região da morte, uma luz resplandeceu. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Ele traz aos ombros as marcas da realeza. O nome que lhe foi dado é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Ele. É Ele que, naquela primeira acepção da profecia, era Ezequias, filho de Acaz. Ele iria fazer uma reforma religiosa em Judá. Ele iria acabar com a idolatria. Ele seria um dos maiores reis, e de fato foi um dos maiores reis que surgiram até então. Porém, toda a profecia é aberta ao futuro. E exatamente assim, esses títulos que aqui são dados a Ezequias, não se lhe aplicam em totalidade. Aplicam-se sim a outro rei que haveria de nascer. Maravilhoso, Conselheiro, El Gibor, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Pai da eternidade, Sar Shalom, Príncipe
da paz, príncipe da integridade, príncipe de tudo aquilo que é bom. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. 700 anos depois, o cenário que temos diante dos nossos olhos não é muito diferente daquele do profeta Isaías. O evangelho começa dizendo: aconteceu que naqueles dias César Otaviano Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. César Augusto, que por ser filho do grande Júlio César, proclamado Deus sobre Roma, era chamado de Filius Dei, filho de Deus. Ele manda fazer um recenseamento em toda a terra. O mundo estava dominado pelo Império Romano. Quirino era governador da Síria. Ali, naquele lugar, dominado por forças estrangeiras, num conluio que fez com que Herodes, o Grande, se tornasse rei da Judéia, Idumeu, ele era do sul da Terra Santa, território inimigo de Israel. É no meio dessas trevas que acontece o mais extraordinário de todos os nascimentos. São Lucas descreve a cena de um modo tão corriqueiro, tão natural, tão ordinário, que chega a ser estarrecedor. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Eles vão cumprir uma obrigação social. Uma obrigação social que, se não fosse exigida, obrigaria a que Maria Santíssima desse à luz ao Verbo encarnado em Nazaré. Mas para que as profecias se cumprissem, especialmente a profecia de Miqueias, e tu, Belém de Éfrata, és a menor de todas as cidades de Judá, de ti sairá o rei. Ora, a providência divina usa todas essas circunstâncias para fazê-los viajar até Belém. E em 2 curtos versículos, São Lucas descreve o que aconteceu. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o envolveu em faixas e o colocou na manjedoura. Ela o envolveu em faixas. Aqui, nós temos o eco do livro da sabedoria que diz que Salomão, que é como um arquétipo da sabedoria, foi envolto em faixas. É o único versículo do Velho Testamento que utiliza a mesma expressão. E colocou na manjedoura. Isso realiza a profecia do capítulo 1 de Isaías. O boi sabe qual é a sua manjedoura. E também o burro. Mas Israel não me reconhece como seu Senhor. Ali, numa circunstância adversa, numa circunstância improvável, numa circunstância totalmente inadequada, é ali que brota de novo a esperança. Brota num nível
muito maior do que aquele em que brotou nos tempos em que nasceu Ezequias. Aqui, não é apenas o filho de um rei, aqui é o próprio Filho de Deus. Ele nasce numa noite fria, dentro de uma gruta de animais. Ele nasce ali, sem chegar causando. É muito impressionante como o Senhor, para nos salvar, não vem aos gritos de triunfo. Todos os pretensiosos salvadores do mundo passam o tempo todo glorificando-se, cantando as suas próprias façanhas, prometendo soluções rápidas, vendendo propostas facílimas para resolver os problemas da vida. Ele não. Ele entra humilde, discreto. Ele entra na nossa história pelo parto natural e ao mesmo tempo milagroso, sem chamar a atenção, construindo tudo a partir da base. Nasce como um entre os filhos dos homens, cresce, vive a vida mesma dos seus contemporâneos, até que chegará o momento de revelar-se ao mundo. Ora, queridos irmãos, todos nós olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam, para as nossas circunstâncias históricas, e o cenário que temos à nossa volta não é um cenário maravilhoso. Guerras, rumores de guerra, crise econômica, perda das liberdades em muitos âmbitos, opressão, a desonestidade sendo premiada, tanta coisa que forma um conjunto tenebroso se nós paramos para olhar as circunstâncias. Não vivemos um momento mais glorioso da nossa história, mas talvez vivamos um dos mais tenebrosos e ameaçadores. Para nós seria muito fácil perder a esperança. Mas o povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. E para aqueles que jaziam nas regiões da morte, uma luz resplandeceu. Assim como o Salvador da humanidade brotou, no momento mais improvável, no lugar mais inadequado, Deus está fazendo brotar esperança onde nós menos esperamos. Deus está fazendo com que surjam respostas, soluções, onde nós nem sonhamos que possam surgir. Por causa da luz dessa noite santa, nós não temos direito a ser desesperados. Porque Deus chegou a este ponto, Ele se fez homem, Ele nasceu. E quando olhamos para esse bebê envolto em faixas, numa manjedoura, e sabemos que Ele é o Deus eterno, e nós o adoramos, nós entendemos que não temos motivo para nenhum tipo de desespero, porque o mesmo Deus que foi ao encontro do povo de Israel, dizendo, eu desci, eu ouvi o clamor do meu povo. O mesmo Deus que retirou seu povo da Babilônia, o trouxe de volta para a sua terra. O mesmo Deus que se encarnou, nasceu em Belém. É o Deus que olha para nós e que diz, eu vou aparecer no meio deles. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer com que aconteça
a reviravolta que precisa acontecer. Só Ele pode fazer isso. Só Ele sabe fazer isso. São Paulo, na segunda leitura, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela, a graça, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus pode transformar tudo. A graça de Deus quebra os corações mais endurecidos. A graça de Deus pega o ímpio e o transforma num homem piedoso. A graça de Deus pega um escravo das paixões mundanas e o ensina a viver segundo a espiritualidade. A graça de Deus chega aonde nós não podemos chegar. Ele vai até o fim, até o abismo, até onde for necessário. E porque a graça de Deus se manifestou, nós podemos aguardar a feliz esperança. Queridos irmãos, este ano jubilar tem como título, como tema, Peregrinos da Esperança. E a esperança não decepciona. Porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Que nós possamos, nessa noite de Natal, reafirmar o fundamento da nossa esperança. Talvez você diga, meu Deus, a vida está tão difícil. Como é que eu vou conseguir um emprego? Meu Deus, eu já perdi esperança na minha família, no meu casamento. Parece que as coisas não vão melhorar. Meu Deus, a minha saúde já não é mais a mesma, estou combalido. Meu Deus, parece que não tem mais jeito. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E aqueles que jaziam na região da morte, uma luz resplandeceu. Que essa luz brilhe no teu coração. E que você, ao invés de olhar para os triunfos dos homens, para aquilo que a mão humana pode fazer, hoje, olhe para a fraqueza, olhe para a humildade, olhe para o que é pequeno, olhe para o que é invisível, olhe para o que é improvável, para aquilo que ninguém dá valor, olhe para aquelas coisas que não são, porque Deus é poderoso para retirar do nada todas as coisas. E só Ele pode romper a escuridão com o sorriso de uma criança que é ela mesma, o próprio Deus.